Oi, cheguei, boa tarde. Ai, gente, tô entrando no LinkedIn agora, peraí. Olha a situação. Ao vivo no LinkedIn e no Instagram, gravada no YouTube, com o cabelo de quem correu. Gente, corri hoje de manhã, cheguei, entrei direto em reunião. Daqui a pouco eu vou para aquele banhão do Clube do Meio-Dia, do Clube do Banho do Meio-Dia. E seguimos. Ontem não vim. Oi, André, seja bem-vindo. Bom te ver aqui. Ontem eu não vim porque eu não queria. Ai, gente, é que eu tava aqui no negócio e tava rolando tão bem que eu pensei, cara, se eu entrar em live agora, o meu cérebro vai pra outro lugar e eu preciso do meu cérebro nesse negócio aqui. Vocês já passaram por isso? Ai, eu tô com dor pra prender meu cabelo nos braços, gente, na academia. Credo, a volta é sempre uma ingrata, né? Olha o Will de novo aí, chega mais o Will, que pode ver aqui. William, X, que saudade, que bom de ver aqui. Seja bem-vindo. Que honra te ter aqui. Aí eu não tava afim de entrar ontem, gente, vocês me desculpam. Desculpa, eu tava muito focada no que eu tava fazendo, tava sendo muito bom, tava muito legal, tava amarradona aqui. Eu pensei, cara, se eu parar agora, vou perder o fio da meada, não podia perder o fio da meada. E o fio da meada, olha, deu pra fazer um tapete ontem, tá? Um tapetão. Foi bem bom. E aí eu pensei, amanhã eu volto, o pessoal vai entender. A gente tá começando uma nova sprint, tá? De 5 episódios hoje. Os últimos 5 agora. Aí a gente finaliza na semana que vem. Aí depois do carnaval, dia 23 ali, eu já começo outra temporada, tá? Que aí agora, nessa última, pra gente fechar os 20 episódios, o Will falou, poxa, se não tá bem ou se tá fluindo outra parada, segue. É isso, né, Will? Nossa, tava fluindo muito. Bru, seja bem-vinda no LinkedIn. Tô no LinkedIn e no Instagram, tá, gente? O pessoal do LinkedIn no Instagram, mariana.gaida. Gustavo, seja bem-vindo no Insta. Era isso, tava fluindo e eu pensei, o pessoal vai entender. Era um negócio que eu tava muito... Ficou massa, inclusive, o trabalho que eu fiz ontem. Aí a gente vai falar esses 5 episódios agora sobre carreira, empregabilidade e futuro, tá? Então vão ser 5 episódios bem focados nisso, porque eu tô aqui a temporada inteira falando pra vocês. Vocês não caiam nesse papo bosta de que inteligência artificial, não sei o que, você vai perder seu emprego. Calma, vai dar tudo certo. Só que tem que começar, não dá pra deixar pra depois. Depois eu vejo o que é. Não, tem que começar, não tem jeito. Corações no LinkedIn, bem-vindos, eu não vejo vocês, gente. Se vocês quiserem mandar um oi, boa tarde, igual a Bru mandou, eu gosto, tá? Que daí eu sei quem é que tá aí. Mas obrigada pelos corações. Aí a gente vai falar hoje sobre quais habilidades humanas ficam mais valiosas com inteligência artificial. Inclusive o que eu tava fazendo ontem era com inteligência artificial. E por algum motivo tava demorando para carregar. Não era um assunto simples, era um assunto complexo. Inclusive eu perguntei pra inteligência artificial, por que tá demorando tanto pra gerar a resposta? E daí ela falou, é porque não é um negócio simples, é realmente um negócio complexo, que tem que considerar um contexto muito grande para dar uma resposta. Beleza, entendi. A questão as primeiras respostas que a inteligência artificial me deu não eram boas, tá? Não eram boas. Porque era a primeira vez que eu estava promptando esse assunto. Jaqueline Zorté, bem-vinda no Insta. Era a primeira vez que eu estava dando comando desse assunto e demorou um pouco para ela entender o que eu queria. Demorou um pouco para eu entender o que eu queria. Quem dirá ela entender, né? Que ela tem que entender a partir do que eu tô dizendo para ela. Então, tudo bem, demorou um tempinho e aí depois ela entendeu. Fê, seja bem-vindo, boa tarde para ti. Ela entendeu e foi fazendo. Então, a habilidade humana de pensamento crítico, que já é a primeira dica, desenvolver pensamento crítico, leitura de contexto e julgamento, é do ser humano, gente. A inteligência artificial, ela sempre vai pro mais fácil.
É lei do menor esforço. E ontem, inclusive, tive uma conversa muito boa na minha terapia com o Rafa Cardoso. Beijo, Rafa. Que eu falei pra ele que eu tenho um chat com o chat GPT, que eu falei um monte de coisa da minha vida pra ele me ajudar a tomar decisões, principalmente questões financeiras. Murilo, bem-vindo. Chega mais. Principalmente decisões financeiras e tal, né? Ou outras decisões da minha vida que impactam no financeiro. É mais um consultor financeiro do que terapia. Terapia eu faço na psicanálise com o Rafa. Rodrigo, seja muito bem-vindo. E aí o Rafa falou assim, eu falei, daí o chat me falou isso e isso, né? E ele falou, Mari, mas tem que entender que o algoritmo, e o Rafa é super inteligente, eu tô amando, tá, minhas sessões de psicanálise, porque realmente um terapeuta muito inteligente e ele acompanha minha linha de raciocínio. Ele falou, Mari, tu tem que entender que o algoritmo, ele sempre vai buscar dizer o que te agrada. E além disso, o algoritmo, ele é uma projeção do teu pensamento. Porque ele tá baseado absolutamente nas coisas que tu tá dizendo pra ele. Ele não tá te dando opinião. Ele tá seguindo a mesma linha de raciocínio. Oi, Elielton! Seja bem-vindo, Eli! Que bom te ver no Insta e bom te ver no LinkedIn. Então, quais são as habilidades humanas que não tem como a inteligência artificial bater? Pensamento crítico, leitura de contexto e julgamento. Reimão, seja muito bem-vindo no Insta. Pegaram, gente? Vocês pegaram que isso não tem como substituir? O que a leitura, o que a inteligência artificial pode fazer por nós em leitura de contexto? Ela pode nos dar fatores e critérios de contexto. Oi, Ti, seja bem-vindo. Que a gente não tem visibilidade. Então, esse meu início de ano na Uncover tem sido de muitas contratações de softwares, contratação de serviços, e aí tem várias opções no mercado. O mercado está com a concorrência cada vez maior para software, né? E aí eu já estou há 15 anos em RH, então a maior parte das coisas eu já conheço, já trabalhei em alguma empresa, já ouvi falar, já patrocinaram algum evento que eu fui, já me convidaram para palestrar em algum evento, eu conheço. Mas, eventualmente, eu não conheço. E daí, às vezes, a inteligência artificial me ajuda exatamente nisso. Em me trazer um outro fornecedor, por exemplo, que eu ainda não tive contato. Aumenta a minha visão de contexto, a minha leitura de contexto, porque me traz outras possibilidades. Mas o pensamento crítico, o julgamento sobre o que ela está me trazendo, sou eu que tenho que fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos para o prático, tá? Um dos softwares que a gente contratou, eu conheci 7 fornecedores, tá? Cara, que eu gosto de tomar decisão vendo tudo. Eu odeio ser questionada quando eu vou pro negócio para aprovação, é porque eu já olhei tudo. Porque eu odeio ser questionada no momento da aprovação e a pessoa me dizer, mas Mari, e tal coisa, e eu não saber. Tem coisa que me enlouquece, é isso, sabe? Eu já quero ter todas as respostas para todas as perguntas e já ter alternativas e já ter saídas e já ter olhado. Eu que sou head de people, eu tenho que saber profundamente do que eu tô pedindo para aprovar o orçamento, sabe? Esse é o meu jeito de trabalhar. Então eu olhei 7 fornecedores. Todos bons, né? Em diferentes categorias. Alguns que tu vê que a solução foi feita com low code, né? Low ou no code, tipo vibe coding ali, que são coisas bem mais baratas, tipo R$200. Resolveria. Mas poderia ser, sabe? Resolveria. Eu já falo do critério. Aí eu olhei outras que são empresas que já estão no mercado há muito tempo, que atendem grandíssimas corporações e que custam R$1.800, R$2.000, 10 vezes o valor daquele fornecedor pequeno. Só que essas soluções para grandíssimas corporações, em geral, elas são muito mais engessadas, são muito mais formais, são muito mais conectadas com um modelo de cultura de uma empresa que tem uma gestão tradicional.
Então até os títulos das seções do software, eles são mais formais, sabe? Mais quadradão, assim, que não tem nada a ver com o nosso time Nancover, que é um time super dinâmico, que a forma de se comunicar sabe? Então, um critério de julgamento que eu já alimentei o prompt quando eu fui pedir para me ajudar a ver qual era o fornecedor que a gente ia escolher, foi o UX UI, User Experience e User Interface. Então, uma interface mais... eu não sei, como eu não tenho conhecimento técnico na área, eu não sei explicar para vocês. Mas uma interface mais leve, sabe? Mais leve, mais dinâmica, uns emoji, uma fonte mais... uma fonte não tão formal, sabe? Uma coisa menos dura, menos... E outros, como eu falei, na experiência do usuário, é muito diferente. Não quero falar o que é o fornecedor. Mas é diferente, tá? É diferente a forma. Tem palavras que significam a mesma coisa, mas que imprimem um senso de uso diferente para a ferramenta. É isso, acho que eu consegui me explicar. Seria melhor eu poder dar um exemplo, mas eu já me ferrei por falar de coisa aqui, então deixa quieto. Beleza? Então, desenvolver pensamento crítico, leitura de contexto e julgamento é uma habilidade humana que fica cada vez mais valiosa com inteligência artificial. Porque com tudo isso que eu tô falando para vocês, que eu já tenho de critérios, e mais o suporte da inteligência artificial para tomar uma decisão, eu me torno imbatível. Imbatível, gente. Porque daí eu chego na aprovação, acabou, eu já tenho tudo nas mãos. Eu sou boa de aprovar orçamento, sempre fui. Eu vou com certeza. E até o que eu não tenho tanta certeza, eu falo com convicção. E eu convenço. Com a inteligência artificial eu fiquei imbatível. Porque daí não tem discussão. Eu já tenho resposta para todas as objeções que forem me trazer. Tá? Segunda dica. Outra habilidade humana que fica mais valiosa com inteligência artificial é a comunicação, a influência e a tomada de decisão. Gente, acabei de falar. Olha aí, ó. A inteligência humana, ela venceu de novo aqui, ó. Porque o ChatGPT tá me dando aqui e eu já falei. Comunicação é nesse sentido de leitura completa, ampla de cenários. Isso ajuda muito na tua comunicação, principalmente quando a gente está falando em profissionais que atuam em empresas globais, empresas internacionais e que muitas vezes... Falei isso para vocês no dia que eu falei sobre o inglês, né? Eu falo inglês fluente. O que me colocar de reunião para participar, vídeos, materiais, eu não escrevo muito bem, porque eu aprendi inglês faz pouco tempo, é recente o inglês fluente na minha vida, e eu uso muito o Google Tradutor para escrever mensagens, né? Então eu não sou tão boa escrevendo em inglês, eu sempre acabo buscando confirmar termos. E isso a inteligência artificial já pode fazer junto com vocês. Então, termos, formas de escrever... comunicação a gente já falou muito nessa temporada, tá? Como escrever melhor os e-mails, como garantir que o que a pessoa tá recebendo daquela mensagem seja o que vocês queriam transmitir. É sim responsabilidade de quem tá falando, o que o outro tá entendendo. Falei muito, acho que eu falei uns 3 episódios sobre isso já, o 4º hoje. Influência é muito fortalecida pela inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta. Vocês viram que, falando em influência e inteligência artificial, vocês viram que aquela rede social que inventaram, que era só de robô? Deixa eu achar, não me lembro o nome. Eu achei uma coisa tão ridícula que eu nem fui ver. Multibook é o nome da rede social. É uma rede social frequentada por robôs. Aí o MIT fez um estudo, eu vi ontem, Multibook, Murilo. O MIT fez um estudo ontem apareceu. E
que não é, é bobagem essa história de robô. É gente, tá? É gente postando. Os principais posts viralizados lá na rede são pessoas que escreveram. E, inclusive, eu não me lembro onde é que eu vi isso. Eu vou ver se eu encontro para repostar para vocês nos stories do Instagram, mariana.gaida. E eu vi nos comentários uma pessoa dizendo: sim, isso é verdade, até porque o meu post de não sei quantas semanas atrás continua lá. E são os posts viralizados foram pessoas que escreveram. Gente, a gente é melhor do que isso de ficar comprando esse papo de máquina vai tomar conta. Nunca, né? Isso nunca vai acontecer? Pode acontecer. Os filmes distópicos estão aí se provando na realidade para mostrar que sim, isso pode realmente acontecer. Tem um monte de coisa que a gente está vivendo hoje que eram filmes distópicos de pós... como é que chama? Sabe? Ataque zumbi, pós-apocalipse e tal. Tem um monte de coisa que a gente tá vivendo hoje, tá? De filmes de 20 anos atrás, até mais do que isso. E revistas de sci-fi de 30, 40 anos atrás, que são coisas que a gente tá acontecendo hoje. Mas calma, né? Aí tem uns robôs, eles criaram uns robôs que viraram influenciadoras. Tudo para alimentar essa indústria doentia da pedofilia, assim como todo o papo do Epstein, que... Ai, gente, eu nem quero entrar nisso, porque eu acho que eu tenho me sentido... do final de semana pra cá, eu percebi que deu uma baixada na minha energia, eu acho que foi porque eu li essas bostas, sabia? Que bosta! Jaque, seja bem-vinda no Insta. Que bosta a gente ler esses negócios, cara. Na moral, isso acabou com a minha energia, assim, ó. Eu nem sei por onde começar a falar pra vocês, porque eu não consegui pensar nesse assunto pra poder formular uma frase de tanto que isso me revolta. E essas bosta de robô influenciadora que eles criam, que é umas menina, tá? Uns avatar de menina sensualizando com um trejeito infantil só pra alimentar essa bosta dessa rede de pedofilia que a gente tem na internet. Desculpa, quartou. Vamos voltar, nem sei o que era mais que eu tava falando, que eu me revoltei com esse negócio. Mas comunicação, influência e tomada de decisão são habilidades humanas que ficam mais valiosas com inteligência artificial. Tô há 3 anos com vocês em live, aumentando a minha influência sobre a carreira de vocês, sobre o conhecimento que vocês adquirem, inclusive aumentando a minha empregabilidade, porque é uma forma aqui de... Isso aqui é currículo vivo, gente. Eu fazer live com vocês é meu currículo vivo, porque aqui eu tô demonstrando meu conhecimento em inteligência artificial, em tecnologia, o meu aprofundamento em RH, minha forma de trabalhar em RH. Foi assim que eu fui contratada na Uncover, tá? Só pra vocês saberem. Foi assim que eu fui contratada na Uncover. A Ju, que é a nossa Head de Finance, viu meu perfil, mandou pro Matheus. Matheus gostou dos meus conteúdos, da minha forma de me posicionar. Tô aqui, ó, 2 anos e meio pra contar a história pra vocês. E tomada de decisão, que eu acabei de falar com um exemplo prático. Terceira dica pra gente encerrar, que eu já fiquei aqui, já me embucetei. Desculpa o palavrão. Eu não falo palavrão, porque às vezes meu sobrinho também assiste minha live. Já me injuriei. Terceira dica pra gente encerrar. Aprimorar capacidade de aprender rápido. Deixa eu dar uma respirada aqui. Aprender rápido, gente. O que é aprender rápido, né? Eu tive um caso de um funcionário um tempo atrás, que a pessoa foi contratada e a pessoa não estava sendo bem avaliada nos primeiros meses, primeiras semanas de trabalho ali, a pessoa não estava sendo bem avaliada, sabe? E só que a pessoa é gente fina demais, sabe? Gente boa, com uma carreira, uma bagagem interessante e tal. E daí ficou aquela coisa de... Cara, o que tá acontecendo, né? Por que a gente não tá conseguindo dessa pessoa que ela atue da forma que a gente precisa? Cara, eu acho que deu assim 10 dias, 2 semanas talvez, e veio um feedback positivo do cliente.
Aí depois mais um outro projeto que foi bom e virou. O jogo virou. Então eu acho que a gente tem que parar com esse papo idiota de aprender rápido. Ó, ChatGPT, não gostei, tá? Vou dar o feedback ali depois. Eu acho que a gente tem que parar com esse papo de aprender rápido, porque cada um tem seu tempo, sabe? Daí, o problema é que às vezes a empresa não tem o tempo, né? A empresa precisa que a pessoa performe antes. Esse é o grande problema das empresas que não conseguem contratar júniores. Que, inclusive, outro assunto interessante que o Brunão Dev postou na semana passada um story, eu acho, dizendo que o mercado tá difícil para quem tá começando. E tá mesmo. Porque cada vez mais empresas podem contratar júnior porque não tem quem desenvolva essa pessoa no time. A empresa só tem grana para contratar e a pessoa já sair macetando o trabalho, sabe? Patrícia, seja bem-vinda no Instagram. Não tem como, sabe? Então, puta mundo injusto, né? Puta mundo injusto. Você sabe a referência que eu tô falando? Puta mundo injusto, né? Esse papo de aprender rápido. Mas dá pra usar a inteligência artificial pra acelerar as coisas, né? Seja bem-vinda aos seguidores, Patrícia. Tipo assim, beleza, eu consigo usar a inteligência artificial aqui pra pegar referências, pra ela criar listas de estudo pra mim, listas de exercício. Acho que tem possibilidades, né? Só que ainda tem a habilidade humana de aprendizado. E daí tem a discussão do tempo. O que é o tempo, né? Vamos terminar com essa filosofia? Acho que é isso, gente. Então, tem habilidades humanas que ficam mais valiosas, potencializadas pela inteligência artificial, mas não podem ser substituídas. Eu tô, inclusive, temática hoje, tá? Que eu tô com a minha camisetinha aqui, ó. Not brainwashed. Não tive lavagem cerebral, tá? Eu não sou lavada cerebralmente para dizer para vocês diferente do que eu tô dizendo. É isso. Papo de, inteligência artificial dominar e não sei o quê. Para, isso é clickbait para vocês comprarem e-book, curso e um monte de porcaria. Luca, seja bem-vinda no Instagram. Tô encerrando por hoje, Luca, mas o conteúdo vai estar em minutos no meu feed, em alguns dias úteis no meu canal do YouTube. E fica o videozinho no evento do LinkedIn, tá? Para vocês olharem por lá também. Amanhã eu não venho, porque amanhã eu vou estar no escritório, vou estar fazendo os negócios, vou estar na rua, depois tem um monte de coisa para fazer na rua, fora de casa, amanhã ainda não vou fazer. Mas sexta eu venho pra gente falar sobre como reposicionar seu perfil profissional na era da IA. Porque eu sei que no final das contas o que vocês querem aqui comigo também é dica de LinkedIn. Aí o povo pede e eu entrego. Aí a gente vai falar sobre narrativa de LinkedIn, currículo, como falar de projetos, como falar que vocês entendem alguma coisa da inteligência artificial na entrevista, porque depois dessa temporada juntos não tem como vocês não entenderem. Eu dei o caminho das pedras com as ferramentas, com as dicas, como fazer, como usar. Vambora. Fechou? Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Nos vemos na sexta-feira, 13h. Obrigada, Ângela. Boa tarde para ti também. Obrigada, Eli. Beijos. Valeu. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês na sexta.